Fala aí, meu amigo, minha amiga, nós estamos de volta com o meu podcast para esse ano. Esse é o primeiro episódio de 2026. E eu gostaria de hoje compartilhar um pouco daquilo que é a minha palavra, aquilo que Deus falou no meu coração para esse ano, e eu creio que de certa forma essa palavra também vai edificar a tua preparação para aquilo que Deus tem para essa nova temporada. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus junto comigo no livro de 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. A gente vai entrar aqui numa história que fala já da fase final da vida de Eliseu. Israel está em decadência espiritual, o povo se afastou da presença do Senhor. Eliseu ali, ele não tem um sucessor como Elias o teve, o discípulo de Eliseu, conhecido como Geazi. Ele naufraga na fé devido a inúmeros episódios onde nós percebemos que o seu coração havia se corrompido. E essa aqui é a última história antes do falecimento do profeta. Quero que você venha comigo para o verso 14. 2 Reis 13, 14. Faremos a leitura aqui do 14 até o versículo 20. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Joás, o rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e os seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste, ou em outras versões, dá para o oriente. E o rei abriu. E depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. E depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. Outras versões vão dizer: golpeie o chão. E o rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. O homem de Deus cirou com ele: você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Essa história ela traz uma conotação profética muito interessante, porque aqui nós temos o rei de Israel na presença de Eliseu, e na presença do profeta, ele tem uma instrução profética. E a instrução era clara: abra a janela para o oriente, atire. Essa é a flecha da vitória, disse Eliseu, e depois a direção era clara: golpeie o chão. Só que o texto vai dizer, no versículo 19, que o homem de Deus ficou irado. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, e você teria ferido os sírios completamente. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. A minha pergunta para você hoje é: qual tipo de vitória parcial você tem experimentado? Nós vemos então nessa passagem que o rei Joás ele tinha promessa verdadeira de vitória contra os sírios. Ele tinha uma palavra profética que era autêntica. Aqui, meu irmão, eu não estou falando de uma profetada. Uma palavra profética autêntica. Ele tinha não só a palavra profética, a própria presença do profeta que coloca a mão dele sobre a mão do rei. E ele tinha uma possibilidade de virada. Seria um turning point, um ponto de virada para uma vitória completa. Uma vitória permanente. Mas, ao invés de corresponder àquilo com intensidade, com dedicação e com zelo, a resposta do rei deixou a desejar.
Sabe, o que limita o nosso crescimento espiritual, a nossa vitória, obviamente não é o poder de Deus. É uma dedicação pela metade. É uma vivência ou uma entrega ou uma obediência pela metade. Aqui nós vemos que a resposta do rei Jeoás foi uma fé, ele teve fé, ele fez o que foi pedido, mas sem perseverança, ele parou na terceira vez. Mas, pastor, o profeta não falou que ele tinha que golpear 5 ou 6 vezes antes? Sim, mas diante de uma necessidade, de um milagre, faça até você ter a instrução de parar. Continue com intensidade até que o Senhor venha dizer, não, ó, já foi necessário, já recebeu. Ele fez pela metade, ele fez por fazer, ele fez pelo protocolo. Então, foi uma fé, você pode escrever isso aí, uma fé sem perseverança ou uma obediência incompleta. Uma obediência que não tem uma entrega de coração e até mesmo uma resposta com meia intensidade. Até respondeu, mas não teve a intensidade que o Senhor esperava. Por isso que o homem de Deus fica irado. Jesus ele vai dizer que desde os tempos de João Batista até hoje o reino dos céus é tomado à força e os violentos se apoderam dele. Aqui vai falar de uma violência no espírito, uma violência de coração. Quando eu olho para a vida de Jeoás, eu percebo que ele tinha uma expectativa pequena diante de uma promessa tão grande. Uma expectativa muito pequena diante de uma promessa muito grande. Há milagres, há romperes que pararam não porque o céu fechou, mas porque nós paramos de bater as flechas. Nós paramos de golpear o chão. Então, em 2026, eu quero falar para você, meu amigo, golpeie o chão. O que é isso, pastor? O que é isso, Eri? Aquela direção que Deus te trouxe, continue fazendo. Continue quando você vê resultado e quando você não vê resultado. É aquela aula de inglês que você já cansou de entrar e sair e não deu sequência, mas você sabe que no teu espírito você precisa continuar golpeando o chão. É aquela entrada na faculdade ou aquele curso que você sabe no teu espírito que você tem que fazer, mas está travado porque talvez você não tenha o recurso suficiente para aquilo, mas você tem uma palavra profética que vai demandar uma resposta com intensidade. E uma das grandes dificuldades das nossas vidas é nós lidarmos com vitórias que são parciais. Por quê? Porque, meu amigo, a derrota ela te empurra para a mudança. Quando eu experimento uma derrota, eu percebo, eu preciso ou orar mais, me consagrar mais, eu preciso acertar aqui essa área da minha vida, eu errei, Senhor, eu percebo que eu fui negligente com a palavra. Agora, a vitória parcial não. A vitória parcial ela vem camuflada de sucesso. E é o momento que eu vou arrefecer. E é por isso que o homem de Deus fica irado, porque Jeoás iria experimentar uma vitória parcial. Olha o que diz o verso 19, lá no finalzinho. Assim, você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, e assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. O que ele está dizendo? Deus tinha para você, Jeoás, vitória completa. Agora será vitorioso apenas 3 vezes. Deus nos chama para caminhar de glória em glória. Eu não falo de sucesso, de facilidade, de conforto, mas de tomar posse das palavras proféticas que Ele tem para você. Não se canse de golpear o chão, não se canse de continuar em obediência. Nós vemos isso até mesmo na vida do nosso maior exemplo, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, em Marcos, capítulo 8, verso 22, quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, e em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Outras versões dizem: eu vejo pessoas como se fossem árvores. E Jesus
pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez. E a sua visão foi completamente restaurada. E ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Eu acho linda essa história porque Jesus, sendo Deus, ele tem autoridade, poder para estralar o dedo e trazer cura sobre a vida daquele homem. Mas ele deixa para mim e para você um exemplo que vai falar de uma fé perseverante, de alguém que continua golpeando o chão. Talvez diante do verso 24, quando Jesus se depara com aquela resposta, eu vejo pessoas e se parecem com árvores andando, talvez a resposta de Jesus, se fosse um crente conformado, seria: não está vendo 100%, mas pelo menos está vendo alguma coisa. Pastor, sabe de uma coisa? Eu não estou incendiado por Jesus, pelo menos eu não estou desviado. Eu não estou em santidade, mas também não estou tão ruim lá quanto o meu amigo lá na faculdade. Não, eu não estou cumprindo de fato o ID, mas de vez em quando eu falo de Jesus para um vizinho ou para um amigo. Eu não estou vendo com clareza, mas pelo menos eu vejo pessoas como se fossem árvores. Sim, tenha gratidão no teu coração, conserve um coração grato. Agradeça por aquilo que Deus tem feito. Mas, ao mesmo tempo, só pare quando você viver aquilo que Deus tem para você em sua plenitude. A palavra de Deus diz que Jesus põe as mãos nos olhos dele mais uma vez. Ele orou mais uma vez. Ele golpeou mais uma vez. Ele creu por mais. Ele teve expectativa por mais. E a palavra diz então que aquele homem, ele começa a ver tudo claramente. Eu creio que esse ano, para você, é um ano de ver claramente. É um ano de alinhamento da visão. É um ano de enxergar aquilo que Deus tem para você e dar passos práticos rumo a essa direção. Deus, eu quero te agradecer pela vida dos meus amigos e eu oro agora para que o Senhor venha trazer uma fé perseverante, uma obediência que é radical e um descontentamento com vitória parcial. Sim, uma gratidão, mas ao mesmo tempo uma ira santa por mais, uma violência por mais. Eu oro, Pai, para que através dos meus amigos o Senhor venha incendiar igrejas com a tua presença, o Senhor venha tocar as nações, restaurar famílias, restaurar casamentos, salvar o perdido. Pai, eu oro, assim como Jesus orou mais uma vez, levanta uma geração que vai orar mais uma vez, crendo no teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, esse é o primeiro podcast do ano. Eu quero te encorajar a tirar um tempo para escrever aquilo que Deus falou com você, colocar as palavras que o Senhor tem para essa temporada e pensar quais são as áreas que eu preciso golpear o chão, que eu preciso orar mais uma vez. Esse ano, vamos avançar para a vitória completa em nome de Jesus. Manda aí esse vídeo para algumas pessoas e eu te vejo no nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe.